Fique por dentro. Entrevista. E hoje nós estamos com um especialista em medicina do esporte, diretor da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, Dr. Ricardo Munir. Ele vai falar conosco sobre cãibra. Ai, assunto difícil que muitas pessoas não sabem, na verdade, como que isso acontece no nosso corpo, mas muita gente tem. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia a você, aos seus ouvintes. Obrigado pelo convite e a oportunidade de falar um pouquinho sobre esportes. Que bom, viu? A gente que agradece aqui que o senhor aceitou conversar conosco sobre esse assunto. Como que a cãibra acontece no nosso corpo? E o que causa ela? Pois é, né? Dificilmente a gente fica sabendo por que a cãibra acontece. E você sabe que os estudos também ainda não chegaram a uma conclusão definitiva do motivo dessa contração, né, de um músculo que é considerado como voluntário, ou seja, ele depende da nossa vontade para se contrair, mas na cãibra ele se contrai de maneira involuntária. Então, existem várias teorias a respeito, mas nenhuma delas, na atividade física esportiva, é taxativa em afirmar de como essas cãibras acontecem, como essas contrações acontecem. Certo, doutor, mas tem alguma coisa que pode desencadear a cãibra? Por exemplo, questão de alimentos. Muita gente fala que comer banana é algo que pode ajudar. Outros já ouvi pessoas quando estão tendo crises aí de cãibras, alguns médicos receitarem refrigerante à base de coca. Tem alguma relação isso? É mito? É verdade? Veja, os estudos eles mostram e dirigem para o cansaço, para a fadiga, como a principal causa de cãibra. Então, partindo disso, isso é uma atividade física esportiva, né? A gente sabe que existem fatores que a gente não consegue interferir. Por exemplo, as cãibras são mais frequentes nas pessoas idosas. Então não tem como você interferir. Mas também se sabe que as cãibras são mais frequentes no indivíduo que já está cansado e desidratado. Aí vem os líquidos, né, para repor essa quantidade de água que você perdeu durante a atividade física. O potássio, que é o que vem nas bebidas com cola e na banana, ele também é um mineral que falta para o indivíduo, né? E a reposição dele também pode ajudar no combate à cãibra. Mas nenhuma dessas medidas ela é tão efetiva a ponto de em estudos mostrar que a cãibra deixa de acontecer. E se sabe que o treinamento regular e a fadiga é a única arma que a gente tem para evitar que a cãibra aconteça. Né? A gente lembra também nesse período do ano em que as noites às vezes são mais frias que os dias e as pessoas têm a tendência de deitar com pouca coberta por causa do calor e durante a noite a temperatura cai, o organismo ele precisa produzir calor para manter a temperatura corporal. Então os músculos contraem para produzir esse calor, principalmente na periferia, e aí vem a panturrilha, né, que é a parte posterior da perna, que as pessoas chamam de barriga da perna. Olha, essas contrações produzem calor e acabam na fadiga dando cãibra. Que interessante, doutor Ricardo. Nunca imaginava algo assim. Era a minha pergunta justamente por que tantas pessoas têm dor, têm cãibra justamente durante a noite, estão dormindo, de repente acordam com esse susto mesmo, né? De a perna estar toda contraída. Tem alguma coisa para fazer quando isso acontece? Bom, o melhor jeito é prevenir. Então, se você conseguir dormir já com uma meia e dormir com aquele segmento mais aquecido e protegido, você tem uma chance menor de ter cãibra. E se a cãibra acontecer, o movimento contrário à contração, um movimento suave, né, contrário àquela contração, por exemplo, de novo na panturrilha, os músculos da panturrilha fazem que você flexione o pé para baixo. É uma flexão que a gente chama de plantar, né, em direção ao solo. Se você fizer um movimento contrário de dorsiflexão do pé, mas é um movimento, repito, bem suave, devagar, você consegue fazer com que o músculo relaxe e a dor desapareça, a cãibra desaparece. Lembrar que o músculo ele contrai e relaxa, ele não alonga.
Então, se esse movimento for muito forte, você arrebenta o músculo. Então, tem que ser uma coisa bem suave, bem calma, devagarzinho, até você conseguir vencer aquela contração que o músculo está fazendo. Certo, doutor Ricardo. E no caso das pessoas que estão praticando esporte, no momento que estão praticando, por exemplo, nadando ou fazendo musculação e sentem uma cãibra, às vezes, muito mais forte do que elas já haviam sentido antes, é sinal aí de um desgaste excessivo do corpo? É um sinal de cansaço. Então, por exemplo, a gente vê muito isso no esportista amador, que à noite do sábado ele vai para aquela famosa balada, né? E no domingo tem um futebol com os amigos. Então ele já chega no futebol cansado, porque ele voltou para casa à tarde, bebeu na véspera, então ele está desidratado, ele trabalhou a semana inteira, isso é um cansaço que ele leva para o final de semana. Esse indivíduo fatalmente é um candidato maior do que os outros a ter uma cãibra. E essa cãibra é por fadiga mesmo. Então, o que a gente recomenda é que ele se mantenha treinando regularmente, mantenha-se condicionado regularmente. Não adianta fazer só o esporte de final de semana, né? A partir do momento que ele está com o corpo treinado, se ele vai jogar, ele sabe que tem um jogo no dia seguinte, ele tem que optar entre a balada e o jogo. É difícil você sair do bar direto para uma quadra e jogar futebol, ou vôlei, ou basquete, ou qualquer esporte que seja. Porque o movimento, o exercício, ele vai além daquilo que você está acostumado a fazer no seu dia a dia. Então é um gasto energético muito alto. E aí vem a fadiga naqueles que já têm condições predisponentes para ter essa fadiga. E a cãibra é um sinal até bom, teoricamente, porque ele vai tirar esse indivíduo do jogo, né? Sim, vai fazer com que ele descanse. O que muita gente não faz é cuidar mesmo do corpo, né? Cuidar aí do corpo, descansar de acordo com o que precisa. E muitas pessoas, como o senhor bem ressaltou, né? Ficam a semana inteira sem fazer algum tipo de exercício e daí, por exemplo, no domingo querem correr uma maratona, né? Então, verdade. Também é muito difícil. Sem preparo físico, o corpo sente, dá esses sinais e é importante mesmo isso, né? Porque é um jeito também aí, então, de o indivíduo descansar obrigatoriamente, né? Então, para até evitando aí um problema maior, nosso corpo realmente é muito sábio, né? E no caso... A atividade física ela tem que ser regular sempre. Sim. A regularidade é o segredo de um bom condicionamento, é o segredo de uma vida, inclusive, mais saudável, de um sono reparador, de uma disposição melhor para o trabalho, tudo isso. Se você fizer a atividade física de maneira irregular, a velocidade com que você perde o que você ganhou é o dobro. Então, se você demora um mês para ganhar alguma coisa, você perde em 15 dias. Então, essa regularidade é fundamental. Com certeza. Bem legal mesmo esse ponto, né? Ressaltando aí para os nossos ouvintes. E cãibra, ela pode... O senhor citou a respeito da panturrilha, né? Muitas pessoas dizem também que tem nos dedos, né? Entre os dedos dos pés. Tem outros locais? Tem gente que às vezes não sabe distinguir uma dor de outra. Por exemplo, diz estou com cãibra nas costas. É possível? O que as pessoas mais te reportam aí de dores? Pois não, geralmente essas dores nas costas, no pescoço, torcicolo, são espasmos musculares, são diferentes das cãibras. O espasmo ele é uma contração do músculo em defesa de um segmento do corpo. Então imagina que você tem uma hérnia de disco e o músculo paravertebral ele se contrai em defesa daquele segmento. Você dormiu à noite com uma posição, com um travesseiro ruim, fora de casa, um colchão ruim, e o músculo ele entra em espasmo, é diferente da cãibra. Os espasmos são processos inflamatórios que têm outras causas que não a fisiologia do músculo especificamente. Ao contrário da cãibra, que sim, ela está relacionada com o impulso neurológico, de estímulo neuromotor, né? A gente estimula, o nervinho estimula e o músculo contrai. E esses espasmos aos quais você se refere, sim, eles têm uma gênese completamente diferente, uma etiologia, né? Que acontece de maneira completamente diferente das cãibras. Então, doutor, indo um pouquinho além, né, até saindo um pouquinho da nossa pauta aqui de cãibra, mas no caso desses espasmos, tem algum tipo de tratamento específico para as pessoas que têm sofrido e reclamado disso?
Então, ao contrário da cãibra, né, e a gente está falando de cãibra em pessoas sadias, cãibra da atividade física, não Certo. cãibra de doenças, de renais crônicos, nada disso. Ao contrário da cãibra, esses espasmos eles servem de alerta, que alguma coisa naquele segmento especificamente não está legal. Então, o melhor a fazer é ir no seu médico. Ao contrário da cãibra. A cãibra não. A cãibra você aquece aquela região, faz o movimento contrário, fica com uma dorzinha no dia seguinte, depois tudo se resolve sem precisar de tratamento, medicação, nada disso. Os espasmos não, eles têm que se investigar um pouco melhor por que aquilo aconteceu. Porque a cãibra, ela é ela mesma, né, como entidade. E esses espasmos, às vezes, eles são sentinelas de outras doenças que podem estar se manifestando através daquela contração. Então é bom conversar com o médico e marcar uma consulta, fazer uma avaliação para saber se aquilo lá foi o famoso mau jeito durante o sono, né, com o travesseiro baixo, por exemplo, como a gente tá, ou alto até demais, ou não, tem uma hérnia de disco, tem alguma coisa escondida naquela região que ocasionou essa contração do músculo em defesa daquele segmento. Certo, doutor Ricardo, ou seja, os espasmos podem apontar para outras coisas ainda maiores, mais perigosas, nada melhor mesmo, né, do que uma visita ao médico, se cuidar. E já para terminar então a nossa entrevista, falando aí da importância de cuidar do organismo, hoje é sexta-feira, a gente sempre tem tentado aqui no programa, no Fique por Dentro, incentivar os ouvintes ao exercício físico, a ter uma vida saudável. Eu gostaria de deixar esses minutinhos finais para que você aconselhe também os ouvintes para isso, para terem aí atividades regulares e daí preservarem o corpo até das próprias câimbras. Eu acho que não custa nada você gastar 30 minutinhos todo dia do seu tempo para fazer uma atividade física regular. Ela não precisa ser muito elaborada, podem ser caminhadas ao ar livre, não precisa de nenhum instrumento, não precisa gastar dinheiro com isso. Os parques estão aí para isso, né? E a partir do momento que você começar a se tornar mais ativo, você vai sentir que o seu corpo vai corresponder a isso. Então você começa a se interessar por uma atividade mais regular, mais intensa e até voos mais altos, né? A gente tem pacientes que começam a andar por algum motivo de saúde e depois vão correr, vão participar de corridas de 10 quilômetros, de revezamento em grupos, ou seja, faz daquilo uma atividade também social e não só de atividade física. E você pode se mexer sempre e jamais vai se arrepender de fazer, de tomar esse tipo de atitude. E procure sempre um médico, de preferência um médico do esporte, que vai te aconselhar ao que fazer, quanto fazer e quantas vezes você vai fazer aquela modalidade esportiva que você escolheu. Gostei demais. Doutor Ricardo Munir conversando conosco hoje. Ele que é especialista em medicina do esporte, diretor da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Muito obrigada por todos os apontamentos aqui, por todas as explicações, doutor, e um bom final de semana. Obrigado para vocês também e disponha. Estamos sempre à disposição para falar de saúde e atividade física.